Uma mulher é presa e o filho dela, de 2 anos de idade, vai junto com ela para a cadeia. Esse menino passa a infância dentro de uma cela. E essa história tem agora uma reviravolta incrível. O Sérgio, já adulto, recebe uma foto misteriosa com uma mensagem no verso. E esse homem criado na prisão descobre que a mulher que ele acreditava ser a mãe é uma sequestradora. Sérgio foi raptado por essa mulher, levado da casa de uma família onde ela trabalhava como empregada doméstica. Mas que foto é essa? Onde está a verdadeira mãe de Sérgio? Esse é o mistério do domingo. Um homem em busca de respostas. Quem é a minha família? Quem é a minha mãe legítima? Raptado quando era bebê, ele passou a infância na cadeia. Cresceu ao lado de uma criminosa que chamava de mãe. É uma parte da minha vida que eu prefiro que se apague. Agora, uma velha fotografia pode ajudá-lo a encontrar a verdadeira mãe que nunca conheceu. Algo me diz que essa seja a minha mãe. Este homem é Sérgio Luiz Julián. Hoje ele tem 44 anos. Sérgio é a criança que aparece nestas imagens feitas 40 anos atrás. Não parece, mas o menino que brinca, canta e se diverte está dentro de uma penitenciária. Ai, 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 docinho de coco, vai fazendo choco, vem pra cá, que eu quero te beijar. Lugar onde Sérgio passou praticamente toda a infância e que traz à tona lembranças tristes e ainda muito vivas para ele. Eu não entendia que era uma cela. Eu achava que era um quarto, mas depois, com o tempo, eu fui entendendo que realmente a gente não tinha aquela liberdade que a gente tem de ir e vir. A infância na prisão não é a lembrança mais angustiante para Sérgio. Levei uma vida praticamente de engano. Quando Sérgio ainda era um bebê, ele foi raptado por uma mulher que trabalhava como faxineira na casa dos pais dele. Cláudia Julián, uma criminosa que fazia parte de uma quadrilha que praticava furtos, assaltos e homicídios. Depois do rapto, Cláudia providenciou uma certidão de nascimento falsa e registrou Sérgio como se fosse filho dela. Pouco tempo depois, procurada pela polícia em São Paulo por diversos assaltos, Cláudia fugiu para o Rio Grande do Sul e levou com ela o bebê que havia raptado. Aqui em Porto Alegre, Cláudia Julián voltou a cometer crimes, foi presa, condenada e começou a cumprir pena nesse presídio feminino. Na época, a lei permitia que detentas com filhos pequenos e desamparados os criassem na prisão por um período maior. Foi o que aconteceu com o pequeno Sérgio. Ele viveu aqui, dentro do presídio, dos 2 aos 9 anos de idade, ao lado de uma mulher que não era sua verdadeira mãe. Estas imagens mostram Cláudia Julián dentro do presídio. Elas foram feitas em 2004 e fazem parte do filme O Cárcere e a Rua, dirigido por Liliana Sussbach, que ganhou o prêmio de melhor documentário no Festival de Gramado em 2004. O filme mostra a rotina de Cláudia Julián dentro da cadeia. Nesta época, ela tinha 54 anos, 28 dos quais ela passou dentro de presídios. Uma rotina que tu não acaba acostumando, tu acaba se adaptando a ela. Durante o documentário, Cláudia chora quando fala de Sérgio, como se ele fosse realmente o filho dela. Ele tinha 2 anos, ficou comigo na creche, 4 anos e 6 meses. Aqui tá ele, ó. A última vez que o Sérgio esteve no presídio feminino, onde passou parte da infância, foi em 2004. Na época, ele fez uma visita para Cláudia Julián, que estava presa e que até então ele acreditava que fosse realmente a mãe dele. Hoje, 19 anos depois, o Sérgio volta ao presídio
qual a sensação, Sérgio, de voltar aqui, um lugar que marcante para você? É uma sensação muito angustiante voltar nesse lugar. Depois de tantos anos, praticamente toda a minha infância nesse lugar. Foi muito triste. Depois de 7 anos, os dois deixaram a prisão. A carcereira gritou: Cláudia Maria Julián, chegou a tua absolvição, então tu pode agora sair do presídio. Foi o dia mais feliz da minha vida. Mas a liberdade para Cláudia durou pouco tempo. 3 anos depois, ela foi novamente presa, desta vez por latrocínio. Com a suposta mãe novamente presa, Sérgio ficou sozinho em Porto Alegre. Ainda aos 12, começou a trabalhar numa gráfica. Foi lá, trabalhando, que conheceu Cíntia. Do passar, ele foi conversando comigo e foi me contando que ele era uma pessoa sozinha, né? E aquilo ali me comoveu muito dentro de mim. Hoje, Sérgio e Cíntia têm 7 filhos e 3 netos. No meio de toda essa situação que foi toda a minha vida, né, um embaraço, né, mas eu consegui construir uma família, e uma família, para mim, a família é tudo. Cláudia cumpriu a pena. Em 2004, deixou a prisão. E foi durante uma visita a Sérgio que ela revelou parte da história. Ela disse que a minha mãe era filha de fazendeiro muito rico no Paraná, e minha mãe estava cursando medicina, o último ano de medicina, e naquela época a mãe solteira era um crime praticamente, e ela estava se formando e pegou e me deu. Daí eu disse para ela: não, tudo bem, eu até acredito na sua história, mas me diz o nome da mãe. E ela disse que não podia. Sérgio então começou um trabalho de investigação do próprio passado. Foi atrás de antigos parceiros de Cláudia e alguns mistérios começaram a ser revelados. Entre eles, a cidade onde ele teria sido raptado. Daí ele disse: olha, Sérgio, a única coisa que eu sei é que ela te trouxe de uma casa de uma mulher muito rica na cidade de Santos. Ela te roubou lá. Sérgio não conseguiu confrontar Cláudia Julián novamente. Ela havia feito desafetos na cadeia e pouco tempo depois, em 2005, foi morta a tiros numa rua de Porto Alegre. Ela partiu, faleceu e levou esse segredo. Deixou como herança para Sérgio muitas lembranças tristes, além de alguns papéis e velhas fotografias. Entre elas, uma que pode ajudar a desvendar o principal mistério: saber o paradeiro da mãe biológica. A foto mostra uma mulher com um bebê no colo, ao lado de uma criança e 2 adolescentes. Para o Sérgio, esta sim é a verdadeira família dele. E a mulher que carrega o bebê nos braços seria a mãe que ele nunca conheceu. Essa convicção do Sérgio é reforçada por uma anotação escrita aqui atrás, com a letra de Cláudia. Está escrito: Sérgio, essa é a sua mamãe. Algo me diz que essa seja minha mãe. Porque a Cláudia, quando era viva, ela ainda disse que essa mulher me amava muito e pediu para bater uma foto no colo dela. Mas, na verdade, era minha mãe legítima. Na foto, a mulher que carrega o bebê no colo usa óculos escuros e boné, o que dificulta a identificação. Mas outros detalhes são reveladores. A estátua que aparece logo atrás fica numa praça de São Francisco de Paula, cidade que fica na Serra Gaúcha, a 115 quilômetros de Porto Alegre. Mas se Sérgio foi raptado em Santos, como ele acredita, como explicar a foto numa cidade tão distante? Vamos dizer que a minha mãe foi a Santos e casou e me teve lá, e aí naquela foto voltou de férias num dia de calor, no verão, veio ver a família, o pai, a avó, a tia, e aí vamos tirar aquela foto. E tirou aquela foto e ficou de recordação. Sérgio suspeita também que algumas características dos filhos podem ser heranças genéticas da verdadeira família dele, como a mancha que Lucinara, uma de suas filhas, traz na perna.
Cíntia se lembra da surpresa que Cláudia Julián teve quando viu a marca pela primeira vez. Botou a mão na cabeça, se levantou o óculos e disse: meu Deus, essa mancha dessa menina me traz uma grande recordação. Aí a minha tia viu, porque eu era muito nova, né? A minha tia viu e disse assim: ela tinha, né, Cláudia? E ela disse: ela tinha essa mancha. Daí minha tia foi aproveitando aquele momento e disse: a mãe dele. E ela disse: a mãe dele. A mãe dele seria a mesma que aparece na foto? Sérgio, é mesmo o bebê que ela segura? Quem eu sou? Da onde? Todo mundo tem um pai, uma mãe. E o que eu tinha não era meu. Eu vivi uma vida enganada. Mentiram tantos anos para mim. O que eu fiz para merecer tudo isso? Esse sentimento de encontrar a família, ou a mãe, ou o pai, ou um irmão, nunca morreu dentro de mim.